Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui na área da matemática, explorando mais uma vez números complexos. Já é o segundo vídeo que a gente monta a respeito do tema, mas aqui o tema é bastante rico e com aplicação assim, de uma gama enorme. Então vamos lá, essa questão aqui foi uma questão encontrada na internet, e ele coloca o seguinte, ó: dentro da formação do engenheiro é importante o conhecimento sobre os números complexos. Esses números são comumente apresentados sob 3 formas diferentes: forma algébrica, polar e trigonométrica. Cada forma nos ajuda na execução de um certo conjunto de operações matemáticas. Fez uma contextualização e ele pergunta: se z é cosseno de 9 graus mais j seno de 9 graus, então z a décima é igual a... Bom, ele faz a contextualização justamente da forma de apresentação do número. Por quê? Porque se a gente envereda por uma operação matemática num formato não muito adequado para um número complexo, isso passa a onerar bastante tempo e muita conta para poder executar a questão. Então, a nossa tentativa aqui vai ser de trabalhar de uma forma mais tranquila. Nós vamos começar pelo seguinte: esse número está representado aqui na sua forma trigonométrica. Veja que tem funções trigonométricas. Então, quando a gente trabalha com z igual a cosseno de 9 graus, mais j seno de 9 graus, é importante a gente ver que a parte real do número é cosseno de 9 graus e que a parte imaginária do número é seno de 9 graus. Bom, para executar a operação de potenciação, eu acho mais fácil a gente trabalhar da forma polar. O que é a forma polar? A forma polar é a representação do mesmo número através do seu módulo e da sua fase. Deixa eu botar um teto aqui. Da sua fase. Observem que esse número ele tem como parte real cosseno de 9 graus e como parte imaginária seno de 9 graus. Ora, se a gente quer encontrar o módulo do número, basta que a gente execute raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, para fazer isso, observe que a parte real é cosseno de 9 e a parte imaginária é seno de 9. Cosseno ao quadrado de 9 mais seno ao quadrado de 9, ou seja, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um mesmo ângulo, isso é sempre igual a 1. Portanto, o módulo desse número é igual a 1. E a sua fase já está explícita, né? 9 graus. Então, aqui eu tenho que z é igual a 1, 9 graus. Como é que eu faço para elevar z à décima? Eu elevo o seu módulo à décima e multiplico a sua fase por 10. Bom, a gente vai obter aqui que z à décima é igual a 1, 90. Ora, se a gente volta para a forma trigonométrica, isso aqui é reescrito da seguinte forma: 1 vezes, abre parêntese, cosseno de 90 mais j seno de 90. Ora, cosseno de 90, 0. E seno de 90 é 1. 1 vezes j é j, vezes 1 que está lá fora é 1. Portanto, esse número aqui, 1 vezes j é j, e j vezes 1 é j. J. Então, a nossa alternativa correta aqui para essa questão passaria a ser a letra E, porque z elevado à décima está resultando em j. Beleza? Vamos para uma outra questão aqui. Nessa outra questão, ele nos dá a localização do ponto no plano de Argand-Gauss, né, no plano complexo, e pede para que a gente execute essas operações, soma, divisão e tal. Então, vamos lá. O número Z3, que é esse número que está aqui, dá para ver que ele é menos 1 e 0, ou seja, a sua parte real é menos 1 e a sua parte imaginária é 0, portanto eu vou deixar dessa forma. O número Z2, dá para ver também fácil, que ele está aqui embaixo. Então, parte real dele é 3, parte imaginária dele é menos 4. Portanto, ele pode ser representado como 3 menos J4. E o número Z1 está aqui. Ele é 3 mais J4. Então, vamos colocar aqui 3 mais J4. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Poderia pegar essa divisão, transformar esses números para o formato polar e tal, mas eu vou fazer da forma que eu acho que é a forma mais simples, que é a gente multiplicar
tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Ou seja, o conjugado de 3 mais J4 é 3 menos J4. E eu vou usar esse fator para multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Haja vista que eu não posso modificar o valor da fração, então eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo fator. Bom, a gente pode fazer assim, né? Menos 1 mais... Na multiplicação aqui, aplica-se a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos J4 dá menos J12. Menos J4 vezes 3 dá menos J12. E menos J4 vezes menos J4 vai dar mais mais J16. Ok? E embaixo, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes menos J4 dá menos J12. Mais J4 vezes 3 dá mais J12. E J4 vezes menos J4 vai dar menos J ao quadrado 16. Bom, aqui a gente vai ficar com menos 1 mais. Em cima, ó, J ao quadrado é menos 1. Menos 1, lembra que aqui é J ao quadrado, tá? Ao quadrado. J ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 16 é menos 16. 9 menos 16 é menos 7. Menos J12 menos J12 menos J24. Embaixo, ó, menos J12 com mais J12 cai fora. Aqui nós temos J ao quadrado de novo. J ao quadrado é menos 1, vezes o menos que está na frente é mais. Mais vezes 16 é mais 16. 9 mais 16 é 25. Ok? Beleza. Aqui, ó, tirando o mínimo, nós vamos ter aqui 25 menos 25 menos 7 menos J24. Isso aqui vai nos dar menos, aqui é menos 7, menos 32 sobre 25, menos J24 sobre 25. Pessoal, isso aqui é aproximadamente, a gente pode representar esse número Z como aproximadamente menos 1,28 menos J 0,96, certo? Deixa eu só chamar a atenção nessa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes menos J4 é menos J12, menos J4 vezes 3 é menos J12, e menos J4 vezes menos J4 deu mais J ao quadrado vezes 16, só para não passar desapercebido, já que ficou imprensadinho aqui no cantinho do quadro, tudo bem? E vamos para a última questão desse vídeo aqui. Também uma questão de prova, e ele colocava o seguinte: podemos encontrar na literatura o processo de radiciação dentro do conjunto dos números complexos. Na verdade, isso é chamado teorema de Moivre. Né? Moivre. É sempre mais simples de ser executado com um número no formato polar ou trigonométrico. As raízes dos números complexos podem ser alocadas no plano de Argand-Gauss e existem determinadas características de simetria entre elas. Sendo z igual a 1, ou seja, um real puro, né? Sendo z igual a 1, calcule a raiz cúbica de z. Após isso, marque a alternativa. Bom, tinha umas alternativas lá na prova e tal, isso aqui para a gente nem interessa tanto. Então vamos diminuir aqui para a gente ganhar espaço. E vamos trabalhar em cima de Moivre, né? Então, é o seguinte. Moivre dizia que a raiz késima de um número complexo é a raiz com índice n do módulo do número vezes o cosseno da fase do número mais esse k vezes 2π dividido por n mais j seno da fase do número mais esse k vezes 2π dividido por n. Lembrando, o que é o n? O n é o índice da raiz. No caso aqui da gente, o n é 3. Então, vamos colocar aqui, o n é 3. E esse k? Esse k é um fator que ele vai de 0 até uma unidade abaixo do n. Ou seja, ele vai ser 0, 1 e 2. Por quê? Porque o n é 3 e o k vai até n menos 1. Tá? Então, o k é igual a 0, 1 e 2 para que a gente calcule as 3 raízes cúbicas do número z. Ok? O módulo de z, no nosso caso aqui do exemplo, é 1, né? Porque z é igual a 1.
E a fase dele, dado que ele é um número real puro, a fase dele, que é θ, é igual a 0 grau. Tudo bem? Aí a gente agora já consegue calcular a raiz, né, as raízes késimo. Então, ó, vamos calcular a primeira raiz. Então, seria raiz cúbica de 1, cosseno de 0 grau, mais 0, porque o k agora é 0, vezes 2π, dividido por 3, mais j seno de 0 grau, mais 0 vezes 2π, dividido por 3. Bom, vocês estão vendo que o cosseno de 0 mais 0 vezes 2π dá 0. E cosseno de 0 é 1, tá certo? E o seno de 0 é 0. Então vai ficar, aqui vai ficar raiz cúbica de 1. Bom, deixa eu já tirar, né? Raiz cúbica de 1 é 1, certo? 1 cosseno de 0 mais j seno de 0 grau. Bom, cosseno de 0 é 1. E seno de 0 é 0. 0 vezes j é 0, 1 vezes 1 é 1. Portanto, z0, ou seja, a raiz 0 do número 1 é igual a 1. Até aí tudo bem, né? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, pessoal. Eu vou selecionar aqui essa parte. Vou colocar aqui no outro quadro, mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Agora nós vamos calcular o Z1, ou seja, o K agora é 1. O que é que muda? Muda esse cara aqui, ó. Esse cara passa a ser 1. Aqui, desculpa. E esse cara aqui passa a ser 1, porque agora a gente está com o K igual a 1. Então vamos lá. Raiz cúbica de 1 é 1. Aí, ó, cosseno de 0 mais 1 vezes 2π é 2π. 2π dividido por 3, pessoal, é o equivalente a 120 graus. É 360 dividido por 3. Então, cosseno de 120 graus, cosseno de 120 graus, mais j seno de 120 graus. Bom, quanto que é o cosseno de 120? O cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, ou seja, é meio, só que no segundo quadrante, então passa a ser menos meio. Então, aqui vai dar menos 0,5, mais j. O seno de 120 é o mesmo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vai ficar menos 0,5 mais j raiz de 3 sobre 2, que é o equivalente a menos 0,5 mais j 0,87, aproximadamente. Então, essa é a segunda raiz do número z, ok? Aí eu vou copiar de novo isso aqui. Vamos levar aqui para o outro quadro. Então, ó, estou aqui. O que é que eu vou substituir agora? O k, porque o k não é mais 1. O k agora é 2. Então, ó, 2, 2 e 2. Bom, raiz cúbica de 1 é 1. Aí, ó, cosseno de 0 mais 2 vezes 2π. Bom, 2 vezes 2π daria 720 graus. 720 dividido por 3 dá 240 graus. Então, cosseno de 240 graus mais j seno de 240 graus. Ó, cosseno de 240, pessoal, é o mesmo cosseno de 120, ou seja, menos 0,5. E o seno de 240 é o menos seno de 120, né? Para baixo, porque está no terceiro quadrante. Então, menos j raiz de 3 sobre 2. Ou seja, menos 0,5 menos j 0,87 aproximadamente. Ou seja, duas coisas que são interessantes notar. A primeira raiz tem fase 0. Tá vendo aqui, ó? Fase 0. Ó, fase 0. A segunda raiz tem fase 120, ou seja, uma já dista do outro 120 graus. Se a gente somar mais 120, vamos parar em 240. Ou seja, as três raízes são defasadas de 120. E se a gente multiplicar 3 vezes 120, vai dar 360 graus. Isso não é à toa, isso é uma propriedade da radiciação. Se fossem 4, estariam separadas de 90 graus. Se fossem 8, 45 graus e daí por diante. Ok? Uma está ali na fronteira, né, entre o primeiro e o quarto quadrante, a outra no segundo quadrante e a outra no terceiro quadrante. Tudo bem? Então essas são as três raízes, as três raízes cúbicas, né? Então tem que ser 3, do número 1.
z igual a 1, ok? Falou, pessoal, tomara ter ajudado aí nesse conceito aí, que é o conceito de número complexo, que é muito útil dentro das exatas, tá bom? Um abraço.